Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o blogueiro bolsonarista raiz, inclusive, Alan dos Santos, teve uma péssima notícia vinda do STF, pode piorar, porque existe um pedido de extradição, ele que está nos Estados Unidos, e o que está acontecendo no Brasil agora? Está colocando uma pressão para que, se os Estados Unidos quiser que o Brasil extradite alguns russos que aqui estão, né, e que os Estados Unidos não pede para que o Brasil mande eles para lá, então o Brasil está esperando alguma reciprocidade, né, então enviando para cá Alan dos Santos, que se chegar vai direto para a cadeia. Falarei nesse vídeo também de Bolsonaro, que depois a Polícia Federal, ali no caso da fraude no cartão de vacina, vou dar uma resumida, e falarei também de Deltan Dallagnol, que reagiu. Ontem eu fiz um vídeo aqui logo após a notícia, ele não tinha falado nada, mas depois ele reagiu, na minha opinião, já mentindo. Que coisa feia, até depois de caçado, o Deltan, enfim, vem com esse tipo de mentira nas redes sociais, hein? Mas vou mostrar pra vocês, e o Sérgio Moro ficou triste, né? Eu quero falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se assistir e gostar, mas se não gostar, manda o dislike, comenta o que você vai achar e se puder, espalha, compartilha, está aí, né, rumo aos 155 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para que mais pessoas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o STF já formou maioria para negar mais um habeas corpus do blogueiro Alan dos Santos, aliado de Bolsonaro. Ele busca reverter a prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes. 6 ministros já acompanharam o relator, o Edson Fachin. Então vejam bem que quem relata aqui é Fachin, que negou ali o pedido do bolsonarista por questões processuais. Alan dos Santos é alvo de inquéritos como o das fake news e das milícias digitais, que miram não só aliados de Bolsonaro, como o próprio ex-presidente. O blogueiro é considerado foragido, sim, né, da nossa justiça desde 2021 e tem contra si uma ordem de extradição. Ele reside atualmente nos Estados Unidos e, assim, é um negócio, né, impressionante, inacreditável. Quando o Moraes esteve lá, assim com outros ministros, o Barroso nos Estados Unidos, no evento da LIDE, o Alan dos Santos foi lá para a porta de onde estava hospedado o Moraes, enfim, na porta do evento, filmando pessoas, constrangindo, é um negócio, e ficou por isso mesmo, né, o pessoal sabe onde ele está. Outro ponto, o Alan dos Santos chegou a participar, segundo foi divulgado aqui, de uma motociata nos Estados Unidos com a presença de Bolsonaro, enquanto era presidente. Então imagina um presidente tá diante de alguém que tem um pedido de prisão no Brasil e fica por isso mesmo. Sem falar que ele foi no velório do Olavo de Carvalho, então não é alguém que tá escondido, tá lá, né? Vira e mexe aparecendo, né, em eventos públicos. Aqui vai dizer que também vigora contra Alan dos Santos uma série de restrições, como proibição de acesso a redes sociais, medida que ele burla com a criação sucessiva de perfis aí quando ele cria um, o pessoal descobre, vai lá e derruba, ele vai criando outro, enfim. Uma matéria aqui vai falar, inclusive, que o Mauro Cid era um dos interlocutores de Alan lá no Planalto, o Mauro Cid que está preso. Então, pelo que eu percebo, o Mauro Cid era mais do que um ajudante de ordens de Jair, mais uma ponte que ligava o ex-presidente a algumas pessoas, enfim, comprometidas aí com a justiça. No bojo do inquérito sobre atos democráticos, investigação que deu origem à apuração sobre milícias digitais, a Polícia Federal encontrou diálogos entre Mauro Cid e Alan dos Santos. Em uma conversa, o blogueiro afirmou ao coronel que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, alusão a um suposto golpe. E por falar em pedido de extradição, como eu disse para vocês, que existe em relação ao Alan dos Santos, foi divulgado pelo Estadão que o governo Lula estaria querendo uma espécie de troca, né, para tomar uma decisão sobre os pedidos de extradição feitos pelos Estados Unidos ao Brasil. O governo Lula vai levar em consideração o tratamento recebido pelo blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Nessa lista, o caso mais sensível é o do espião russo Sergei Cherkasov, que foi preso em 2022 ao fingir ser brasileiro para tentar entrar na Holanda. Aliados do ministro da Justiça, Flávio Dino, disseram que as autoridades brasileiras vão tratar os casos americanos com a mesma celeridade que eles têm quando a situação é ao contrário, o que pode ser um sinal ruim para Washington. De acordo com informações do Estadão, dentro do governo essa postura é defendida com base no princípio da reciprocidade, que rege o direito internacional. Aqui vai destacar que o imbróglio diplomático fará com que o Brasil fique entre Estados Unidos e Rússia, porque Moscou já havia solicitado a extradição de Cherkasov. O caso será analisado pelo STF antes da palavra final, que será de Lula.
Vamos ver, né, se isso aqui não vai se arrastar como lá no passado, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra em relação aos crimes cometidos, a questão do italiano Cesare Battisti. Então é isso, Alan dos Santos não conseguiu habeas corpus e mais cedo ou mais tarde, na minha opinião, vai ter que chegar ao Brasil e ir direto para a cadeia, ou será que os Estados Unidos, né, vão manter lá um criminoso, né, solto até quando? Então vamos ver quais serão os desdobramentos disso aqui. E Bolsonaro, depois na Polícia Federal, no dia 16 de maio, sobre o cartão fraudado, enfim, depoimento que durou quase 3 horas, mas sem novidades, aconteceu aquilo que eu já tinha falado aqui que aconteceria e que muitos tinham alertado. Ele não fritou o Mauro Cid, claro, tá morrendo de medo do Mauro Cid falar o que sabe, de vir uma delação premiada. E aí o Bolsonaro disse o que eu tinha avisado aqui, que não sabia de nada, que ele próprio já disse publicamente que não tinha tomado a vacina, que não tinha por que ele fraudar um cartão. Já expliquei 1000 vezes, vou falar mais uma vez. Uma coisa é Bolsonaro, enquanto chefe de Estado, chegar num país e não ser exigido dele cartão de vacina. Até porque chefe de Estado, presidente, tem um tratamento diferenciado. Só que Bolsonaro tinha data de validade no cargo de presidente, 31 de dezembro. A partir dali, passaria a ser um ex-presidente, um cidadão comum. Então eu acredito que sim, ele teria pedido para que se fraudasse ali os cartão de vacina dele e até da Laura. Ah, mas tinham pedido, o médico falou que ela não podia. Isso tem validade aqui. Lá fora, talvez para evitar algum tipo de problema, melhor ter um cartão fraudado ali para evitar, né, maior constrangimento. Então, na minha opinião, um tenente-coronel, que é o caso do Mauro Cid, não faria o que está sendo acusado de ter feito, e supondo que não foi ele, que foi um outro, mas amando dele, já que ele era ajudante de ordens de Bolsonaro, né, acho que o Mauro Cid não faria nada e nem mandaria um outro fazer se não tivesse uma ordem do seu superior. Alguém acha que um tenente-coronel vai agir por conta própria, fraudando um cartão de vacina do presidente da República e da sua filha? Então, Bolsonaro disse lá então que não sabia de nada, enfim, mas também evitou tentar colocar a culpa em cima de Mauro Cid. Aqui vai destacar a matéria que, ao ser questionado se Mauro Cid seria o mentor de toda a ação criminosa relativa às inserções de dados falsos de vacinação, Bolsonaro, a princípio, ressaltou que, se isso ocorreu, foi a sua revelia que não determinou que fossem inseridos dados fraudulentos nos sistemas. No entanto, destacou que não acredita que Cid tenha arquitetado a inserção de dados falsos em seu nome ou em nome de sua filha no sistema do Ministério da Saúde. Então, a gente sabe que Bolsonaro está morrendo de medo da delação do Mauro Cid. Então, ele diz, opa, eu não tenho culpa, mas eu acho que o Mauro também não arquitetou. Vamos ver o que a Polícia Federal vai descobrir em relação a isso. Pessoal, para fechar esse vídeo, Deltan Dallagnol foi cassado. Eu confesso que fiquei positivamente surpreso, até porque no Brasil um monte de casos não tem dado em nada, né? Mas o do Dallagnol deu em cassação. Ontem, assim que saiu a notícia, eu gravei um vídeo rápido aqui, um vídeo curtinho, meio que um plantão do Politizando, e muitos ficaram sabendo a partir do meu vídeo. Eu estava atento aqui na hora, assim que surgiu a notícia, gravei, por isso é importante ativar o sininho, porque aí chega a notificação no celular de vocês. E eu gravei aqui até mesmo antes do próprio Deltan reagir nas redes sociais. Aí ele reagiu depois. E o que ele disse? 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. É muita cara de pau. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. Ô Deltan, não me interessa se você foi eleito com 1 milhão de votos, 344 mil, se com 100 mil, com 50 mil. Se não seguiu o que manda a lei, tem que ser punido, e a punição para o seu caso é cassação. Não me interessa se é deputado de direita, de esquerda, de centro-esquerda, né? O que nós tivemos aqui foi uma infração, está constatado, né? E ele mente falando que foi uma única canetada, que alguém vai ler isso aqui, já vai logo pensar, lá vem o Xandão, o Moraes caçando. Não! Né, foi ali 7 juízes que seguiram o relator, que é o Benedito, que nem o Alexandre de Moraes é. O Alexandre de Moraes é só o presidente do TSE, é quem
comunica, poderia ser qualquer outro, mas o Benedito foi o relator do caso e 7 outros ministros, foi 7-0 o cidadão. Até o Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, votou pela sua cassação. Aí quer falar no mão com a canetada? Arrepio da lei da justiça, é muita cara de pau ver um procurador, um ex-procurador, que foi revelado, combinava estratégias com o juiz, né, no julgamento de políticos. Você pode gostar ou não gostar dos políticos julgados por ele, ele até fala por eles, né, porque na verdade até foi, de certa forma, né, pelo Moro, né, e com o procurador ali sendo o Deltan Dallagnol. A questão não é essa. É errado, é criminoso você fazer o que eles fizeram. Então, aí vê ele aqui falando de arrepio, né, o arrepio da lei da justiça. Olha, tem que ter paciência demais, viu? E por falar em juiz que combinava com o procurador, Moro ficou triste com a cassação, disse ele. É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato do deputado federal do Deltan. Estou estarrecido por ver fora do parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil. Bom, se o Moro ficou triste, a gente deve ficar feliz, porque pensa em duas figuras que fizeram muito mal, como eu já falei várias vezes, insisto, a pretexto de combater corrupção, o que é ok, né? Esses dois aqui se encantaram, né, com a fama, com os holofotes, com essa coisa de ser herói, meteram os pés pelas mãos. Hoje tem muito político aí corrupto na rua posando de santo, porque eles não respeitaram o devido processo legal, sem falar no impacto econômico e financeiro, destruindo empresas, empregos no Brasil. E aí quem se beneficiou disso? Empresas estrangeiras, simples assim. Mas é isso, né? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam, gostaram, né, dessas notícias que eu trouxe para vocês aqui. A opinião de vocês é sempre muito importante. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.